Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só pra você, aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, tarde de segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Começando mais uma semana com essa energia trazida pela Fórmula 1 para todos nós, para que a gente possa alavancar uma semana produtiva, uma semana energizada e acelerando para que os nossos produtos possam ser bem definidos, acelerando para que os nossos objetivos possam ser bem concluídos e bem atingidos e, acima de tudo, com a prudência necessária para que estes objetivos possam ser atingidos, até porque se acelerar demais acaba tropeçando, se acelerar demais acaba derrapando e com isso obviamente o objetivo não vai ser atingido, mas muito orgulhoso da gente ter podido começar no grupo todo a Fórmula 1 com a qualidade que esse produto tem. Aliás, exatamente por conta disso, estou abrindo o programa de hoje e quero dividir isso com os meus ouvintes, com as minhas ouvintes, para que a gente possa sempre entender que eu tenho uma pauta na vida que é a pauta do resultado. Quem me conhece há bastante tempo sabe, eu acho tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas se não der resultado, a situação se complica. Por mais bem intencionadas que as pessoas sejam, por mais bem intencionados que os projetos sejam, o resultado sempre será o senhor da razão e não adianta nada. E quem é que é o protagonista do resultado? Normalmente é o cliente. Normalmente é aquele que você precisa atingir. Não adianta nada. Você cuida do fornecedor, você cuida do produto, mas o cliente é o que vai determinar se o seu fornecedor é bom, se o seu desempenho na condução daquela obra foi bem feito. E é assim que a banda toca. Por isso a Fórmula 1 é tão boa. Ela sempre foi muito boa, mas só que com a chegada da Liberty, que é a nova empreendedora, que é a nova detentora da Fórmula 1, depois do Bernie Ecclestone acabar vendendo todos os direitos da F1 para a Liberty, e hoje o Bernie Ecclestone, velhinho, é verdade, mas é um dos velhinhos mais ricos da Grã-Bretanha, a Liberty conseguiu não só melhorar a Fórmula 1, como principalmente ela conseguiu modernizar a Fórmula 1. Então, o pacote gráfico da Fórmula 1 é inquestionável. Hoje a Fórmula 1 é o esporte que mais atinge o público de 15 a 30 anos no mundo. Mais do que a NBA, mais do que a NFL, mais do que o futebol. É impressionante a qualidade. Por quê? Porque parece que você está dentro de um videogame. Essa é a qualidade do pacote gráfico, da transmissão e, acima de tudo, daquilo que o software Fórmula 1 consegue apresentar, independentemente do carro, independentemente da equipe e, acima de tudo, do protagonista, que é o piloto. Mas por que nós estamos colocando essa questão da qualidade na F1? Para que essa qualidade ela possa ser transferida para o futebol. Por quê? Porque o futebol é, de longe, o esporte mais querido do planeta. E para todos nós aqui, é uma realidade interessantíssima. Eu, por exemplo, sou apaixonado, sinto uma falta danada, tenho síndrome de abstinência de futebol, quando não consigo ver no sábado 4 partidas, quando eu não consigo assistir uma partida do campeonato inglês, porque nós estamos com data FIFA e aí nós temos menos jogos. Quando a gente não tem Campeonato Paulista, quando a gente, infelizmente, às vezes é obrigado a colocar uma partida do Campeonato Paulista em Saquarema, num terrão de Saquarema, num campo que não tem a menor condição de receber uma partida de um grande clube do futebol de São Paulo. Saquarema é linda, Saquarema é especial, mas para o surf, não para o futebol. Então, a gente precisa tentar trazer isso para o futebol. E como é que a gente traz essa qualidade, essa virtude, essa modernidade para o futebol? A gente precisa de dirigentes competentes. A gente precisa de dirigentes inteligentes. O que a gente viu na semana passada, na reunião que o presidente da CBF, Rogério Caboclo,
repita, Rogério Caboclo conduziu com os presidentes dos clubes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi algo assim assustador, eu diria. Não só na forma como a reunião foi conduzida, no modelo da reunião, arcaico até eu diria, como também na forma extremamente ditatorial, como o presidente, até estranhamente, na maneira como conduziu a reunião, ele conduziu todas as suas falas, todas as suas participações. Não é possível que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ele não tenha a qualidade para poder entender que diante dele você tem representantes dos mais importantes clubes do futebol brasileiro e que por mais que ele tenha uma opinião, e ele precisa ter uma opinião, por mais que ele fundamente bem a sua opinião, e às vezes até ele fundamenta bem, não sei se foi o caso desta última, mas em tese o presidente da CBF tem que fundamentar bem as suas posições. É importante que ele saiba ouvir a opinião contrária. É opinião que também é significativa, porque aqueles caras que estão ali na frente, eles não são subalternos, eles não são empregados da Confederação Brasileira de Futebol. Eles representam entidades que são muito importantes, entidades pelas quais a CBF tem que lutar, porque a CBF depende do Palmeiras, a CBF depende do Corinthians, a CBF depende do Flamengo, porque estes são os clubes que fazem o futebol brasileiro. A CBF organiza e, por acaso, como entidade privada que é a maior beneficiada do futebol. Por quê? A CBF ganha o seu dinheiro na maior parte vindo da seleção brasileira. E isso realmente é verdade. Agora tem um detalhe. Quem oferece os jogadores para que a seleção brasileira seja formada? Os clubes. Elia, mas a maioria dos jogadores vem do exterior. Sim, mas eles nasceram onde? Eles começaram a jogar onde? Eles começaram a jogar no Barcelona? Eles começaram com 14 anos a jogar no Manchester City? Eles começaram com 12 anos a jogar no Real Madrid? Claro que não. Eles começaram no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos. Eles começaram no Grêmio, no Internacional. Então, ainda que esses jogadores não estejam mais numa equipe brasileira, toda a formação deles é numa equipe brasileira. Então, a galinha dos ovos de ouro da CBF é a seleção brasileira, é verdade. Mas quem abastece a seleção brasileira é o clube, são os clubes. Então, é determinante que haja mais respeito por parte do Rogério Caboclo quando um presidente importante, como por exemplo foi o caso do Maurício Gagliotti, questiona a continuidade do futebol e ele é interrompido, ele é, na minha opinião, até desrespeitado. Ali quem estava sendo desrespeitado pelo presidente da CBF, o Rogério Caboclo, não era o Maurício Gagliotti. Quem estava desrespeitando ali o Maurício Gagliotti estava desrespeitando também a imensa legião de torcedores do Palmeiras. E eu não sei, essa não é uma questão minha, mas eu, presidente do Palmeiras, iria questionar de maneira mais dura o presidente da CBF, caso ele me interpelasse da maneira como o Rogério Caboclo interpelou o Maurício Gagliotti. Eu não ia aceitar e não ia virar outra face, não. Mas, de qualquer maneira, talvez o Maurício Gagliotti seja mais inteligente emocionalmente do que eu.